Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós temos aqui um belo exemplo na terceira epístola de João. Um exemplo não apenas de um homem cristão, mas de um homem de uma grande envergadura cristã. João, o evangelista, o apóstolo, o amigo íntimo de Jesus, o discípulo dileto de Jesus, o homem que viu e ouviu coisas maravilhosas que nenhum de nós jamais haverá de ver ou de ouvir. Ele foi conviva de Jesus, amigo íntimo de Jesus. E aqui na terceira epístola, João escreve, já um homem bastante idoso, um cristão verdadeiro, mas ele era apenas um cristão verdadeiro? O que é ser um cristão verdadeiro? É ser apenas salvo? É ter um salvador? Ou ter também uma moralidade e uma boa consciência? Sim. Qual é a diferença da postura de João nessa epístola e a conduta de muitos homens e mulheres cristãos nos dias de hoje, que pretensiosamente querem passar uma renovação, uma reformação, uma, digamos, reforma, uma alteração no sistema religioso, mas não tendo a sabedoria de João, nem tendo a boa consciência, o que eles levam? Escândalo, escárnio, deboche e confusão e separação dentre as comunidades cristãs. Vamos ver qual é a postura de um verdadeiro cristão, não de certos cristalóides que andam por aí. Me perdoe dizer isso. Eles podem ser até salvos. Eles podem ser até mesmo remidos pelo sangue de Jesus. Mas são homens e mulheres desprovidos de boa consciência e de uma verdadeira moralidade cristã. Por quê? Veja bem o tom, de que maneira sábia, de maneira sóbria e de maneira elegante que João se dirige ao seu amigo Gaio, líder de uma igreja, provavelmente na região da Macedônia. Ele começa fazendo os elogios a esse líder. O presbítero, quer dizer, ele, João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Aí, saúde física mesmo, chamada rugiainos. Rugiainos é saúde da carne, saúde do corpo. Assim como é próspera a tua alma. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Elogios consideráveis ao seu amigo Gaio. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus irmãos andam na verdade. Então, João, primeira característica desse evangelista, desse homem de envergadura cristã invejável. Sábio e de boa consciência. Eu quero frisar boa consciência. Ele se dirige a uma igreja que, apesar das suas imperfeições que nós vamos ver aqui, ele começa de maneira delicada, de maneira cortês, de maneira gentil e educada. Uma coisa que hoje em dia está faltando. E ele continua a fazer considerações ao bom exemplo do seu amigo Gaio. Amado, procede fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Ele está dizendo aqui que Gaio
É um homem de tal envergadura moral e espiritual, e também de caráter cristão verdadeiro e de boa consciência, que a todos recebem bem, inclusive os estrangeiros. Entretanto, ele vai citar aqui duas pessoas, um homem chamado Diótrefes e um homem chamado Demétrio. Ele vai fazer uma exortação, uma crítica a esse chamado Diótrefes, que ele chama de homem ambicioso, é um homem imoral, e faz as considerações elogiosas a Demétrio, o seu fiel amigo, um fiel cristão. Falando de Diótrefes, ele diz no verso 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quer dizer, um desses indivíduos dentro da congregação cristã, que é um verdadeiro, digamos, embaraço ao povo de Deus. E ele continua: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, obras ruins, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Muito bem. Então, João identifica um indivíduo que é pedra de tropeço, no sentido de pedra de escândalo dentro da igreja. Ele não está falando de Jesus, não, está falando de Diótrefes, um grego certamente convertido, mas que era causador de contenda e de escândalo, e era um homem imoral, e era um homem ambicioso, e também bastante egoísta. Então, João identifica Diótrefes como sendo um homem egoísta, mas não existe escárnio, não existe deboche e não existe nenhuma outra consideração a não ser uma exortação madura, inteligente, sábia, de alguém que tem sabedoria e boa consciência, que é o evangelista João, o apóstolo João. Isso, ele faz essa crítica a Diótrefes. Ele não é cúmplice desse homem por ele ser errado, mas também ele não leva escândalo nem divisão a essa congregação. Diferente de muita gente nos dias atuais que se intitula cristão, hiper mega cristão, reformadores de segunda categoria, na verdade denunciadores que são detratores e escarnecedores do povo de Deus, tá? Mostrando assim que o caráter de João é completamente diferente de homens e mulheres da atualidade que querem passar como grandes moralizadores e não tem nada a, digamos, oferecer às igrejas no campo espiritual, no campo moral, no campo de reformulação. Agora, no 12, ele faz considerações elogiosas a Demétrio, que era um homem bom, um verdadeiro cristão. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. O apóstolo João, o evangelista João, ele sabe entrar e sabe sair. Ele sabe, aqui mostra documentalmente que é um homem, não um homem revoltado, não um homem agressivo, não um homem debochado, mas é um homem com envergadura moral e espiritual cristã, provido, além de tudo, de sabedoria e de boa consciência. Boa consciência está faltando em muita gente nos dias de hoje, que se consideram cristãos, que se consideram salvos, que se consideram dignos do sangue remidor de Jesus,
mas em suas palavras e em suas atitudes agressivas, escarnecedoras e debochadas, dão um demonstrativo de má consciência. Não estamos negando que sejam cristãos. Não queremos mexer na salvação de ninguém, nem na perdição de ninguém. Queremos apenas identificar que João tem uma envergadura invejável, que essa envergadura é a que deve ser imitada por todos nós cristãos. Você vê que João, ele dirige-se ao líder de uma igreja de modo elogioso e de modo respeitável, identifica um tal Diótrefes como sendo um indivíduo imoral, um indivíduo, digamos, escandaloso até, identifica também um homem bom chamado Demétrio, mas não se utiliza de palavras de escárnio, deboche ou detratação. Bem diferente, não é? O que é um homem maduro, que além de ser cristão, além de ser cheio do Espírito Santo, é um homem sábio e de boa consciência. Existe muito cristão hoje em dia? Tem. Mas são sábios e de boa consciência? Quando eles se tornam debochados, escarnecedores e levam escândalo à congregação, eles têm boa consciência? Não. Eles têm uma consciência ruim, porque eles fazem diferente, completamente diferente do que fez aqui o nosso amigo, o nosso irmão João. João preservou a integridade do líder, deixou que Deus, João sabe, que o Espírito Santo de Deus, a seu tempo e a seu modo, cuidará desse tal Diótrefes. Mas ele mesmo, João, quando estiver lá, ele vai usar da sua autoridade e no tete a tete ele vai dizer a esse Diótrefes o que ele tem que ouvir. Mas nesse ínterim, o Espírito Santo já vai trabalhar. Então, ele soube identificar o homem bom e soube identificar o homem ruim, sem levar escândalo, escárnio e deboche à congregação. Esse é o verdadeiro homem cristão. Ele sabe que todos nós, homens e mulheres cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, que vivemos segundo uma fé genuína, não com vaidade, não com ambição de dinheiro ou de posses ou de liderança, mas que nós vivemos um evangelho realmente segundo a vontade de Jesus e dos apóstolos e do Espírito Santo. Nós precisamos muitas vezes conviver com certos Diótrefes, mas se nós temos boa consciência, como é o caso aqui de João, nós não levamos escândalo, nós não levamos divisão, nós não levamos deboche. Porque aquele que leva deboche e escárnio, ele é sempre indigno de dizer-se capacitado a alguma coisa. Isso não é apenas opinião minha, é minha experiência de vida e praticamente todo mundo da comunidade cristã que eu conheço não tem nenhuma consideração, não leva em consideração nada que venha de um debochado, de um escarnecedor e de um detrator. É preciso que as coisas de Deus, no caso aqui, uma congregação, onde havia homens, mulheres, de todos os tipos, se fosse nos dias atuais, alguns sabichões já queriam fechar isso aqui. Amado Gaio, sai daí, cai fora, isso aí não presta, isso aí é uma congregação, são lobos vorazes, são coiotes, etc, etc, etc. Porque são homens
cristãos sem sabedoria e de má consciência. Mas João é um homem cristão, sábio e de boa consciência. E o que está faltando hoje, em toda a liderança cristã e em toda a comunidade cristã, a começar por mim e a partir dos mais humildes, é o que se chama boa consciência. Então, João soube entrar e soube sair. Ele soube identificar a peça nociva e o verdadeiro cristão. E ele termina aqui: informações finais, saudações. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Amém? Você vê o que é um homem cristão. O que é um homem cristão na sua total dimensão, na sua verdadeira envergadura? Ele é apenas lavado e remido pelo sangue de Jesus? João é apenas um homem salvo? Era um homem que conhecia os princípios doutrinários? Ele tinha o Espírito Santo? Sim, tudo isso. Porém, duas coisas nessa pequena epístola ficam caracterizadas, ficam patentes: sabedoria e boa consciência. Tem muita gente que é agressiva, impetuosa, lança a palavra de escárnio, deboche e desafio, usam até palavras de baixo calão contra os líderes e o povo de Deus, e eu tenho recebido comentários que são verdadeiros escândalos, são uma vergonha para a comunidade cristã, se é que são comunidade cristã, que eu acredito que metade não seja cristão, devido às palavras debochadas, escarnecedoras, sem sabedoria e de má consciência. Então você vê aqui a prova. Mas então quer dizer que João era cúmplice desse sistema religioso corrupto? Não. Ele não era cúmplice de Diótrefes, nem de qualquer pessoa que estivesse aqui fazendo alguma coisa errada. Ele, devido a ter sabedoria e boa consciência, ele sabe preservar uma congregação cristã. Porque a congregação cristã não vai ser dirigida e muito menos reformulada pela vaidade do homem ou da mulher, mas sim pela vontade do Espírito Santo de Deus. Essa é a grande diferença entre o caráter desse João e o caráter de muita gente que nos dias de hoje se tornam detratores do sistema cristão, lançam palavras ofensivas e escarnecedoras contra o povo de Deus, mas na verdade eles nada têm a oferecer. Por quê? Eles não têm a sabedoria e a boa consciência, que são indispensáveis a quem deseja realmente trazer benefício a uma congregação cristã. Sabedoria e boa consciência. Ser agressivo não é sinal de valentia, não é sinal de masculinidade, não é sinal de virilidade, não é sinal de inteligência, pode ser até um distúrbio. Agora, sabedoria e boa consciência é sempre virtude. É a virtude concedida pelo Espírito Santo. É uma alma que é transformada por a atuação do Espírito. Não é o chamado crente nefesh, é o crente roa. O Espírito de Deus e o Espírito renovado que há dentro dele atua poderosamente na sua alma, em nefesh, criando o indivíduo, além de ser salvo e ser um homem cristão, um homem sábio e de boa consciência. Então, quem ouviu
quem ler a terceira epístola de João e percebeu as considerações que eu fiz, já viu a diferença entre um homem de verdadeira envergadura cristã, em sua plenitude, porque estão aqui também inseridos a sabedoria e a boa consciência, e pessoas que nos dias de hoje, no século XXI, se apresentam como reformadores e não são senão escandalosos, escarnecedores, que causam divisão na casa de Deus, divisão na congregação, causam esvaziamento, entendeu? Então você vê o que é um João e o que são essas pessoas nos dias de hoje que andam aí tecendo considerações depreciativas ao povo de Deus, às igrejas evangélicas e às igrejas protestantes. Dizem eles que tem sempre motivo. Ué, sempre houve motivo. A raça humana, nessa época aqui e nos dias de hoje, é o que sempre foi, de natureza pecaminosa e de comportamento muitas vezes depreciável, criticável. Entretanto, quando essa situação desagradável é abordado por um homem de boa consciência, o resultado é esse aqui. Uma exortação sábia, o apóstolo João sabe entrar, sabe sair, sabe identificar, coisa que muita gente hoje não sabe. Sabe escarnecer, sabe debochar, pensa que isso é bonito. São pessoas que estão dotadas de um espírito ruim, são pessoas que estão dotadas de má consciência, de uma intenção pervertida e pensam poder oferecer, presumem poder apresentar-se publicamente como pessoas que possam oferecer algo de bom ao povo de Deus, mas na verdade são contenciosos e são falaciosos. São homens e mulheres sem sabedoria e de má consciência. Ok? Que isso tenha servido para alertar a vida, a visão de muita gente que pensa que nas Escrituras não existem provas da boa consciência cristã, mesmo existindo os diótrefes da vida. Nós temos diótrefes hoje? Temos muitos diótrefes, né? Muitos diótrefes. Mas qual será o nosso padrão de comportamento perante eles? Nós vamos ficar aliados ao mundo ou vamos ter uma atitude de sabedoria e boa consciência? A resposta fica com você. Você que exige o livre-arbítrio, e eu também, vamos utilizar esse nosso livre-arbítrio para pensarmos no que seja sabedoria e boa consciência quando se refere às congregações cristãs, que afinal de contas são propriedade do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.